A minha resposta para David Agape em 2 horas, meu irmão. Já tem 4 ou 5 dias que essas perguntas que eu fiz para ele nunca respondeu. O gato comeu a língua do David Agape. Ele não tem resposta, ou ele percebeu que tudo que ele perguntou era merda e todas as afirmativas que ele fez eram mentira e ficou com vergonha. Eu acho que ele vai apagar esse post. Repito, David, se você for homem, se você tiver o mínimo compromisso com a verdade, se você não quiser cagar a reputação que você construiu como jornalista e não como blogueiro, você não é Alan dos Santos, pode aparecer. Você está convidado na segunda semana de abril, missãobitcoin.com.br. A gente vai gravar ao vivo e você vai poder me perguntar o que você quiser, contanto que eu possa perguntar a você o que eu quiser. Se você quiser, está convidado, inclusive eu boto sua passagem. Pode dizer onde é que você está morando, que dia você quer chegar e sair, que a gente vai gravar ao vivo. Se você não tiver compromisso com a verdade, se o gato comeu sua língua, se você tem vergonha das mentiras que você proferiu, você pode ir embora e fingir de morto. David, depois de afirmar uma mentira, agindo como um moleque, você respondeu ao post com várias perguntas, dignas de jornalista. Por sua reputação histórica, admiro, respondo tudo o que perguntou. De maneira contrária, a gente como Rony foi covarde, né? Rony, se Rony não for um mentiroso, ele vai botar esse NDA online. Se ele não colocar o contrato online, com o nome das partes, com a data, com o pagamento, fica claro que das duas uma. Ou ele é um mentiroso e de fato ele está dizendo que foi abordado e não foi, ou ele é um político que recebe dinheiro para vender post. Esse tipo de coisa é coisa de mercenário, de vendido, de vagabundo ou de homem. Das duas uma, velho. A gente vai descobrir na hora que você postar esse negócio. Cadê? Número 0, porque ele botou vários pontos. Já começa com mentira. É mentira sua que tenha mencionado traição, adultério ou qualquer outra conduta indecorosa da esposa de quem quer que seja. Leia de novo que você mentiu. Uma coroa lá postou que o Alan tinha vários problemas, inclusive o caso da mulher dele com o personal. Eu não sabia se o caso era civil, se era criminal, se era caso de saúde. Eu só perguntei, qual é o caso da esposa de Alan com o personal? Quem falou de adultério? Quem falou de corno? Quem falou de vagabunda? Quem falou que o filho de Alan não é dele? Não fui eu. Foram essas pessoas que sugeriram que eu sugeri um adultério. Eu nunca falei de adultério hora nenhuma, né? Que caso é esse da esposa de Alan dos Santos com personal? Pode ser caso de ocorrência de qualquer natureza, inclusive caso é a expressão usada na mensagem que eu repostei, não é isso? Quem incluiu corno adultério não fui eu. Foi você que desmoralizou a mulher de Alan e Alan. A única vez que eu indiretamente desmoralizei Alan foi quando eu desafiei ele para lutas a dinheiro com remuneração mínima de $50 mil e ele renunciou. Porque das duas uma, ou ele é milionário e não precisa de centenas de milhares de dólares, ou ele é um covarde, não é isso? E não ama a família. Se o caso fosse de ser corno, o titular seria o maior interessado em divulgação, seja para esclarecer ou combater. Você concorda com isso ou prefere nunca saber? Você, David Agape, se você fosse corno, você queria que isso fosse esclarecido e provado publicamente ou você queria ser o último ou nem saber sobre isso? Se você tem compromisso com a verdade, você ia agradecer ao cara que dissesse e provasse que você é corno, não é isso? Sua pergunta, por que virei a casaca se foi candidato apoiando um frouxo? Todo mundo que tinha um pingo de honra e era opositor ao PT apoiou a cadela. Não fui eu que virei a casaca. Quem virou a casaca foi a cadela, fazendo o exato oposto do que ela prometeu. Se quiser, Wesley, botar a leitura completa aí, pode botar, não é isso? 2. Por que não me desvinculo do Estado se afirmo que quem paga impostos involuntários é colaborador? Aí, David, se descredibiliza novamente por falta de pesquisa básica. Até o Grok te responde essa. Era só ler de novo o que você escreveu. Já afirmei várias vezes, quem exerce cargo obedecendo lei de Deus e tira dinheiro do governo é herói. Quanto mais eu mamar, menos sobra pra militância e aborto. Rapaz, no dia que você responder uma falsa acusação, você vai dar graças a Deus se um cara, juiz, Ministério Público, até um policial envolvido na causa, respeitar as leis de Deus. Um servidor que honre a lei de Deus, no meio de 20 vagabundos, salva a sua vida, meu irmão. Você prefere ser julgado por um petista ou por alguém que ama a liberdade? Alguém que ama a Deus e quer obedecer a lei de Deus? Se você prefere ser julgado por alguém que ama a lei de Deus, não recomende opositores não receber de cargo público. É pra você tirar cada centavo que você puder do Estado, contanto que você respeite as leis de Deus, como eu respeitei nos 18 anos que eu exerci meu cargo. 3. Mentiu de novo. Eu nunca afirmei ser milionário. Afirmo que declarei mais que Bitcoin, que é um fato incontroverso, documental na internet. Inclusive, ele mente de novo quando diz que minha bag seria proporcional à propaganda. Eu te desafio. Eu te desafiei aqui, já tem mais de uma semana e você nunca respondeu. Você afirmou, David Agape, que os meus 200 Bitcoins seria a principal propaganda do meu curso. Eu te desafio, mostre uma peça publicitária em que isso foi sequer mencionado. É mentira, nunca foi usado. Se você pedir desculpas também eu aceito. Outra coisa, o curso que tem no renato38.com.br, os tutoriais tem todos na internet. O que a gente vende é suporte e network.
é ter uma pessoa de confiança, inclusive no suporte, tem pessoas mais antigas do que eu no Bitcoin, devs mais técnicos do que eu, que ensinam qualquer dúvida que você tiver de autocustódia por R$300. Isso é de graça. A maior propaganda do treinamento, que já vendeu para mais de 20 mil pessoas, é o boca a boca. É o fato do cara adquirir educação real e se tornar capaz de ser soberano e independente, não financiar vagabundos, nem o ladrão, nem o frouxo. Outra pergunta interessante dele: por que alguém que afirma ter atingido a soberania financeira ainda depende de cargo estatal? A resposta é: desde 2017 não depende de cargo estatal. Posso concluir pela sua pergunta que se você tivesse independência financeira, você nunca mais escreveria como jornalista? Sua única motivação profissional é o dinheiro? É isso? Você é um vendido, David Agape? Se você ganhasse na loteria, nunca mais você mentiria? Você só é jornalista por dinheiro, sim ou não? Eu tô esperando, eu respondi todas as perguntas, responda as minhas, né? Se você for homem e não tiver medo, né? Eu trabalharia na polícia de graça, meu irmão. Eu salvei a vida de centenas de pessoas, eu coloquei dezenas de pedófilos na cadeia. Eu cumpri o meu dever segundo as leis de Deus. Você alguma vez cumpriu quando você se viu a Lava Jato. Agora você tá puxando o saco, mamando os vagabundos, os criminosos que destruíram a Lava Jato, frouxos. 3.2. Por que nunca apresentou provas de ter esses bitcoins? Sua mulher alega ser esposa, ser mulher. Por que você nunca demonstrou? Você nunca demonstrou publicamente a foto do seu ânus? É pelo mesmo motivo. Se você postar publicamente a foto do seu ânus, tem menos problemas morais e legais do que eu colocar meus endereços. Inclusive, eu mantenho meu desafio. Vários bufa-frias, vários fanfarrões, vários caras, como Flecha, foram moleques, fizeram desafios e deram pra trás. Eu tenho mais de 100 antigos no Bitcoin, ou de primeira geração, que eu sigo. Escolha qualquer um deles e deposite dinheiro. A cada Bitcoin que você depositar, eu assino a 30 Bitcoins de transação. Inclusive, nós vamos ter que assinar um NDA, igual o que Rony disse que assinou e nunca apareceu, não é isso? Porque se esses Bitcoins forem divulgados, eu ainda tomo todo o seu patrimônio que tiver em seu nome. Não é perigoso morrer no ringue? Todo o trabalho de homem é perigoso. Vários jornalistas investigativos morreram fazendo o que você faz. E nem por isso você se aputou. Você já ouviu falar em Jamal Khashoggi? Ele foi tirar uma segunda via de um passaporte e os caras seguraram ele da embaixada e mataram, velho. De onde? Da Arábia Saudita, não é da Turquia. Ele era da Arábia Saudita, fugiu, foi pegar a segunda via de um passaporte, os caras pegaram ele dentro da embaixada e mataram. Ser jornalista é perigoso ou não é? Pois é. Aí ele me pergunta se lutar com o Alan não é perigoso. Rapaz, atravessar a rua é mais perigoso que lutar com o Alan. Viver é Cristo, morrer é lucro. Todo mundo vai morrer. Mas nem todos vão se desmoralizar com atos de desonra e covardia, como o Alan que está correndo com uma cadela, com medo de aceitar os... Alan, se você quiser assinar, assine com o Henrique, que é meu advogado. Assine com Renato Moicano. Ou se não, você tá com vergonha, mande seu professor Freza entrar em contato com o Henrique Moicano, ele tem o telefone dos dois, a gente fecha o contrato na hora, eu lhe garanto a remuneração mínima de $50 mil. Você vai ganhar milhões de reais com essas 3 lutas. Pare de amar mais o seu orgulho do que a sua família, seja homem, bicho. Quinta, por que nenhuma das empresas centrais em sua operação está formalmente em seu nome? Resposta rápida. David Agape, você foi dono de quantos veículos de informação que você trabalhou? 0, né? Pelo mesmo motivo. E a resposta maior: lecionei em mais de 10 faculdades sem nunca ser sócio em várias plataformas. Você acha que eu vou ser sócio da Hotmart? Eu tenho interesse de ser sócio da Hotmart? Eu tenho interesse de ser sócio de Lerre? Eu tenho interesse de ser sócio de porra nenhuma? Todas as plataformas que colocaram meu conteúdo foi através de cessão de direitos. Eu sempre fui professor, do mesmo jeito que você sempre foi jornalista. A diferença é que meu conteúdo foi usado indevidamente. Inclusive, Alan cedeu de graça pro professor de sexo dele para ficar vendendo um conteúdo com meu nome e imagem. Toda vez que qualquer um utilizou minha imagem indevidamente, eu publicamente os repudiei. Inclusive, Alan, essa semana, me comparou a Lula, dizendo que ele não era aluno de anos do professor de sexo dele. Me perdoe, Alan, se eu entendi errado. Na verdade, eu acredito que ele queria dizer que não era aluno de anos com O, para ser aluno de anos com U, não é isso que eu entendi? Então, beleza. Se eu entendi errado, me perdoe, não é isso? Continuando. Em relação aos treinamentos, não entendo e não quero estar em operação de gestão de tráfego, vendas, contabilidade e nem RH. Em todas as plataformas que os treinamentos já foram vendidos, fazia contrato de cessão de direitos de imagem e trabalhava como professor. Enquanto não usasse minha imagem, nome e aulas indevidamente. Como o caso infame do sedutor afro. Sedutor, ou você ou Alan são criminosos. Você utilizou meu nome e imagem sem autorização. Um tá dizendo que o outro é criminoso. Quem é, eu não sei. Ou colocassem gente desmoralizada no suporte. Atualmente, os únicos treinamentos que têm alguma relação são autocustódia de R$300, derivativos e futuros de Bitcoin de 2.000 e o Lex Bitcoin de 3.000, que ensina arbitragem automatizada, setups sucessórios, multisig, contratos pré-nupciais e ferramentas de Bitcoin no direito. Todos os treinamentos que eu tenho alguma relação estão no renato38.com.br. Qualquer outro lugar é golpe.